Pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, eu vou pedir desculpa a vocês. Nós tentamos fazer aqui uma live ao vivo, que vai ser daqui para frente o nosso desafio, fazer esse programa que muita gente pede ao vivo para poder participar, entrar. Fizemos outras lives ao vivo e funcionou bem, não teve problema. Essa, em especial, nós tivemos problema tanto com a nossa internet como a internet de alguns participantes. E aí a gente resolveu fazer essa gravação dos 20 anos da Seclin, do Seclin, desculpe, que é um menino, né, doutor? Exato. E o nosso anfitrião entendeu bem a situação, graças a Deus. Tinha gente em Recife, gente aqui em Vitória, aguardando para entrar. A essas pessoas, o doutor agradece pela espera, pela consideração, mas vai falar depois sobre isso. E eu quero aqui apresentar os participantes de hoje da mesa. Eu hoje sou convidado. O anfitrião passa a ser Dr. Estevão, que é o aniversariante. Ele e a equipe, né, do Seclin, que faz o Seclin, estão de parabéns. E, gente, nós vamos agora direto para o comercialzinho, não. É uma espécie de vídeo institucional Isso. do Seclin. Vamos lá, Bruno? De 20 anos, o Centro Clínico da Vitória teve a honra de cuidar e fazer parte de diversas vidas em diversos momentos. E nesse ano tão especial, somos gratos por estarmos celebrando com você 2 décadas de muita dedicação e profissionalismo. Hoje contamos com uma estrutura com diversos especialistas e todos nós que fazemos o Seclin ficamos felizes em dizer obrigado por você fazer parte da nossa história de sucesso. Bom, depois desse vídeo institucional, resta agora passar a palavra para o Dr. Romero, que está aqui como um dos convidados também, participante, colaborador do Seclin, doutora Leila e doutor Estevão, que é o nosso anfitrião, não é, Romero? Isso, é de muita felicidade, né, fazer parte dessa mesa aqui, e gostaria de agradecer, tá, Biraca, né, esse espaço cedido pelo VitóriaCast. O VitóriaCast é que fica muito honrado com essa atenção que ele teve conosco, né, de vir aqui. Infelizmente, doutor, eu não vou me desculpar, porque você sabe que não foi culpa nossa. Não, com certeza. Nós nos dispusemos a fazer o melhor. Infelizmente, a parte técnica não ajudou, né? Mas para a gente foi uma grande honra. Quero agradecer em nome da Gabi, que não está aqui agora, em nome de quem faz o podcast, o VitóriaCast, né? Isso aí, ó. Mas quando a gente está comemorando, né, de forma verdadeira, a vela não é apagada, né? Porque a chama está aqui dentro. Então a gente vai aproveitar esse momento aqui, mesmo que a gente não esteja ao vivo, né, para celebrar, né, para vocês ficarem sabendo um pouco mais da história do Seclin, né, um pouco dos bastidores, dos desafios, né? Então você que está aí, né, nos acompanhando, vai ter essa oportunidade. A gente vai abrir o baú. Dessa história, não é isso, doutor Estevão Rios? Isso. Então, vamos falar um pouco como tudo isso começou. Pois é, gente. Quero também agradecer, né, a oportunidade de estar aqui junto com vocês e nosso público, né? E dizer que é uma honra para mim estar diante de pessoas que a gente gosta, né? Isso é que é bom, né? Que existe uma sintonia muito forte. E tudo começou, na verdade, lá atrás, né, há 30 anos, quando eu decidi vir à Vitória, porque eu percebia que aqui existia um potencial muito grande, né, de crescimento como profissional. E Vitória sempre foi um polo em desenvolvimento. A gente via sempre Recife e Caruaru, entre Recife e Caruaru, Vitória de Santo Antão, né? E Vitória hoje tem um polo muito bom, um polo médico muito bom. Enfim, eu cheguei em 1993, né, a Vitória, através do governo do estado, né, que tinha feito uma transferência do meu vínculo com o governo, no que eu atendia em Altinho. Eu fiz o concurso para Caruaru, fiquei em Altinho, passei 2 anos, e aí eu tinha a possibilidade de fazer uma permuta. Na verdade, era uma transferência, exatamente. E aí eu escolhi Vitória. Ao chegar lá, fui para o antigo PAN, que era ali na esquina, Clínica, né, da Criança hoje. Na Clínica da Criança, e aí, com a demanda, né, chegando, veio a necessidade de ter um consultório particular. E aí foi quando eu conheci a doutora Leila, que hoje nós temos uma parceria enorme. Oi? E me conheceu também. E te conheci. Então, mas eu te conheci já
quando a gente tinha 10 anos depois. 10 anos depois. Mas há 30 anos... Ah, certo. Há 30 anos, foi exatamente essa parceria que eu tive com Leila. E naquela época, eu queria mostrar também o meu trabalho, e foi quando eu conheci o Dr. Ricardo Lira, que iria entrar na nossa live, né, para contar um pouquinho da nossa história, porque a primeira cirurgia que eu fiz em Vitória de Santo Antão foi exatamente com a ajuda do Ricardo, né, que hoje ele é urologista. Sim. Mas naquela época, a gente estava, né, todo mundo começando, e eu já tinha terminado a residência médica, então eu fui começando trabalhando pelo SUS. E eu fui operar no Hospital Geral da Vitória, antigo Hospital Geral da Vitória, que já fechou, né? E nesse momento foi que a gente começou a criar vínculos, né? E depois, né, fui conhecendo a doutora Leila, e lá eu montei o consultório junto na rua Dias Cardoso. Dias Cardoso, número 31. Isso. E era uma casa que ainda existe e está mais ou menos do mesmo jeito. E assim, a casa é pequenininha, começou a ficar pequeno, nós estávamos lá, chegamos lá, quando você chegou estava com o Jonas Nascimento. Isso. Um abraço, amigo. Um abraço enorme. Né? Então eu estava lá, Dr. Domingos, isso. Galvão e Jonas Nascimento. Exatamente. Então ali nós começamos uma grande parceria, né, que durou muito tempo. Tanto é que depois de 10 anos eu tinha uma meta, né, de criar algo que fosse mais estruturar, eu fizesse uma estrutura mais sólida, né, que eu pudesse firmar e definitivamente naquele espaço, porque naquela época tudo era muito difícil, né, era muito difícil. A gente, para você ter uma ideia, nem TV, né, a gente tinha com facilidade, nem a gente nem ninguém, né, a gente colocou TV, alugamos a TV, entendeu, colocamos na recepção, então tudo era muito difícil. E a casa é tão pequenininha, não sei como é hoje, mas aí eu, enquanto psicóloga, eu tinha que fazer a ambiência para começar a atender. Eu chegava um pouco mais cedo e botava um biombo, assim, para poder fazer uma porque nós atendíamos na mesma sala, você imagina. Pois é. Ah, agora nós entendi. atendíamos na mesma que sala. Precisava dessa... Por quê? Porque eu não preciso desse material, né? Entendi. O psicólogo não precisa dessa ambiência para. E é muito importante nesse momento que como a gente se adequou, né? Isso. Então aí na hora que Estevão chegava para atender, ele adequava o atendimento, o ambiente. O ambiente dele, né? E eu fazia a minha ambiência. Eu quero lembrar a você que nós praticamente entramos com primeiros computadores, né? Em atendimento médico. Nós tínhamos um computador, era um 386, era um VGA, coisa assim, tela monocromática, né, em preto e branco. Não existia o Windows na época, era pelo DOS. Eu me lembro disso. E isso aí eu fiz um programa para isso. É tanto que o Windows, quando surgiu, teve aquela história do bug do milênio, você lembra? Sim. Do ano 2000, veja. Mas desde 94 eu já estava com o computador fazendo atendimento e a impressora, aquelas impressorinhas matriciais. Eu fui nessa época também, doutor. Então, pois é, né? Então a inovação, né? A inovação está no DNA, né? Do CECLI, né? O senhor está me falando nisso, que na época nem todo mundo tinha essa visão de ter um computador. Isso. Né? E aí o senhor também começou a estudar, a se especializar. Sim. E hoje é uma referência que eu não sabia, desculpe a ignorância, a gente fica sabendo as coisas muito depois, na questão da, como é o nome disso? Reversão tubária. É verdade. As mulheres fazem a ligação de trompa, de repente, por qualquer motivo, se arrepende ou quer ter filhos, e o senhor vai lá e dá essa possibilidade. A gente sempre faz uma avaliação pela questão de idade, né? Agora, é uma especialidade, assim, especial, vou dizer, porque não é comum. Eu não conhecia, eu particularmente não conhecia que pudesse ser feita a reversão. Então, nem todo mundo pode ser revertido. A realidade é essa. Porque eu dependo de trompa íntegra, eu dependo que ele tenha mantido a fímbria. A fímbria, no final da trompa, é o que faz a captação do óvulo, né? Então, isso daí, amigo, foi criado. Na verdade, eu fui preparado através de conhecimentos que eu tinha com o mestre que desenvolveu essa técnica, do Dr. Flávio Sodré, lá da Universidade de Pernambuco.
Na época eu era residente, fui residente dele, então ele fazia, né, isso já na década de 80. Eu entrei na residência, ele já fazia isso, fazia muito bem. E quando eu terminei a residência, no ano 2006, nós fizemos a primeira em Vitória Santo Antão, né, depois dele ter me preparado. E aí a paciente engravidou e aí veio a super especialização, né? Isso é uma super especialização. Então, a ginecologia, né, é a sua especialidade? Isso, eu sou ginecologista e faço também citopatologia. Eu tenho formação em citopatologia pela Universidade de Pernambuco. Então, você é bem especialista, né? É porque quando eu vim para cá, eu quis ser um ginecologista completo, né? Tanto na área de ginecologia quanto obstetrícia. Tanto que eu sou especialista também em gravidez de alto risco. Né? Aqui em Vitória a gente faz alto risco, aqui em Pombos também. O senhor tem uma tendência para desafio, né? Porque tudo é desafio na área médica. Alto risco não é fácil. Alto risco não é fácil, né? Não é fácil. Então, não é Romero. São muitas especialidades, né? Agora, uma que eu vejo que o doutor Estevão também, assim, tira de letra, ele é especialista também em pessoas. Porque a gente vê aqui na história, né, quantas pessoas envolvidas, né? Principalmente a doutora Leila, porque hoje a gente está comemorando 20 anos do Seclim, mas a relação de vocês é mais de, são o quê, 30 anos? 30 anos. Pois é, isso começou, Romero, lá onde eu falei, né, a gente montou o consultório. Quando eu estava lá, Estevão chegou, e aí começou o atendimento, começou a ficar pequeno, né, o espaço, porque o trabalho dele é excelente, ele tem expertise no que faz, né? E aí começou a ficar pequeno para todos nós, né? E aí fomos para outro espaço, né? Depois de quanto Passamos tempo? pouco tempo, 3 anos, 4 anos, lá? Eu acredito que sim, lá na Dias Cardoso. Na Dias Cardoso. E aí depois nós fomos para a Praça da Matriz. Isso tudo é a pré-história do Seclim. Interessante, né? Exatamente, o Seclim, então, nessa época nós não éramos sócios, nós éramos psicóloga, sim, clínica, né? Uhum. Com essa bagagem toda de mestrado, de doutorado e professora universitária também. Essa condição nossa começa antes do Seclim. O Seclim nasce em 2003, né? Mas na verdade a nossa história começou em 93. Essa é a base, né? Essa é a base. Então fala pra gente qual é o segredo de manter essa base aí, uma relação de 30 anos. Mediação. Opa, mediação. Mediação, assim. Uma hora, no nosso diálogo, é uma condição bem de mediar mesmo, assim, sabe? Uhum. Gente, é uma condição de escolha nossa também. Escolha, né? Importante. As divergências, as convergências, né? Todos os nossos momentos, né? Para poder chegarmos... Temos que convergir nas divergências. Pois é, mas isso é escolha. Por isso que eu disse que é escolha, né? Uhum. Essa mediação de continuarmos juntos, é só escolha nossa. E hoje, depois de tudo isso, qual é o sentimento, né? De estar comemorando os 20 anos hoje do Seclim? O sentimento é muito bom, porque eu olho para trás e digo assim, poxa, a gente percorreu, assim... Eu tenho uma história na cidade também. Eu fui uma das pioneiras enquanto psicóloga na cidade. Eu me formei em 89, sim, certo? Então, assim, a psicologia era muito restrita, era muito elitista, entende? Aos poucos, a psicologia foi chegando para um público, nós todos, que precisamos, né, de psicoterapia, inclusive eu, né, para trabalhar as minhas questões. Então, isso eu olho para trás e vejo isso como uma coisa muito boa. Né, da gente estar comemorando aqui. 20 anos é muito tempo, gente. Muito tempo. Inclusive porque passamos por uma pandemia. Quantas pessoas não estão juntas mais por morte? Perdemos muitas pessoas. A pandemia foi uma prova de fogo. Para todos nós. O meu relacionamento ficou mais fortalecido durante a pandemia, enquanto eu via vários casais, se separando. Você está dizendo aí, eu presenciei. Pois é, porque as pessoas começaram a conviver juntos. Mais, exatamente. Se conhecer, né? Mais. Isso. Aí eu dava certo. Foi a prova dos 9. Em todos os relacionamentos, sabe? Porque, por exemplo, a gente que é da área de saúde, a gente precisou ir para o campo mesmo, trabalhar, né? E
todo mundo com medo. Lógico que a gente foi para a fila do medo também. Pois é. Os números lá em cima, todos nós com medo. A gente vê assim, né, o quanto que a pandemia mexeu com tudo. É verdade. Exemplo, de forma positiva, várias pessoas começaram a procurar, né, a psicologia, né, porque eles estavam agora num momento assim, né, com mais dificuldade. E se a gente for ver pelo lado positivo, então aproximou. As pessoas começaram a perceber que precisava arrumar o quarto, arrumar a mente, arrumar os pensamentos. A tecnologia também, né, no momento da pandemia, quantas... Né, atendimento online. Eu fiz atendimento online. Aula. Então, se a gente também ministrei aula online. Olhar o lado benéfico da coisa, quantas coisas também positivas, né? Claro que a gente sente, né, quem foi, mas também deixou muita coisa, né, positiva. E a gente hoje está aproveitando. E isso é interessante da gente poder estar aqui comemorando, né, esses 20 anos. E eu lembro que o Dr. Estevão, quando foi solicitar a campanha, e a gente foi fazer um texto, e a gente falou nesse texto assim, vamos falar da história do ciclismo, mas história sem pessoas não existe. E esse é o momento da gente aqui, da gente estar, né, contando a história. E eu lembro que o senhor falou que teve um médico, né, que foi assim bem estratégico logo no início, que você fez logo uma cirurgia. Quem foi esse médico, doutor? E conta um pouco pra gente dessa história. Você está falando como acadêmico ou como depois, quando eu cheguei aqui em Vitória? Isso mesmo. Ricardo Lira, né? Foi o cara que eu conheci naquele momento, eu chegando em Vitória, né? E aí eu fui lá para o Hospital Geral, estava lá Ricardo, e disse, Ricardo, vamos fazer um trabalho aqui juntos e vamos mostrar, né? Ele é de Vitória? Não, Ricardo é de Recife. De Recife. Naquele momento, Ricardo ele ia ainda fazer a residência em cirurgia. Entendi. E eu já como obstetra e ginecologista, né, nós começamos operando junto. Ele estava começando ainda a residência e aí foi que deslanchou tudo. Mas foi a primeira cirurgia? A primeira cirurgia que eu fiz aqui em Vitória foi com o Ricardo Lira, que hoje está no grupo da gente, né, como urologista, muito, muito procurado, muito requisitado. Para todos nós. É interessante, né? Estava lá no início e ainda continua. Né? E ainda continua. Também uma pessoa muito importante foi a doutora Sinara, né? Que é ginecologista. Sinara foi inclusive colega de turma de Ricardo, mas eu conheci já a Sinara já pela universidade, sim, né? Sim. Pelo CISAM. E quando nós começamos esse nosso trajeto, né? Nós não começamos em Seclim, nós começamos com um trabalho de Vitória, de pacientes que às vezes tinham que ir para Recife, né? E a gente operar em Recife. Tá. E aí, Sinara foi super importante. E hoje nós também continuamos com essa parceria. Vejo que é uma parceria de mais de quase 25 anos, eu e Sinara. A gente trabalhando e ainda continuamos trabalhando juntos. Parece que quando a base é sólida, né? É bem montada, perdura, né? A casa não cai. Eu tenho uma curiosidade. Eu lhe conheci ali na Margarida Versosa, logo no início, o senhor atendia e logo depois o senhor saiu, um pouco tempo depois o senhor saiu para a sua clínica. Foi, exatamente. Aí eu fui conhecer a sua clínica depois. Isso. Até o Washington tinha me dito, o doutor está fazendo um prédio. Eu disse que aquilo ele levou. O senhor estava ali muito bem estabelecido, que o prédio é muito bom. Ali, sim, no Margarida. No Margarida. O senhor tinha uma sala muito boa. Tinha. Não é? E o que é que ele levou a construir um prédio? Então, vamos lá. Todo, que hoje eu voltar um pouquinho na verdade, porque na verdade nós fomos para o Margarida por causa do nosso prédio que estava em construção. O senhor já chegou lá com o prédio em construção? Já, inclusive quando eu fui, eu solicitei o Washington um espaço no Margarida Versosa, ele sabia que nós iríamos ficar temporariamente. Inclusive fomos nós para lá, inclusive a doutora Catarina Ferrer também foi. Isso. Que Catarina Ferrer, que é cardiologista, fazia parte de ecocardiograma, né? Ela ficou muito tempo aqui na cidade. E ingressou com a gente também aqui. Ela entrou na cidade por a gente. Lá em Washington. Isso. E fomos todos juntos. E aí, quando nós decidimos construir a clínica, foi uma casa que surgiu, comprei essa casa, foi uma mão de obra enorme para construir. Nesse momento, eu até sinto a falta de Reginaldo Santiago aqui, né, que foi o engenheiro responsável pela obra. Porque você imagina que a construção dessa casa, ela era 80 centímetros acima
do piso da rua. Entendi. Então ele tinha 80 centímetros. Então nós queríamos manter a casa na altura da rua. E ele teve que baixar 80 centímetros com relação ao nosso vizinho. Então nós tivemos que fazer um cinturão enorme de concreto para que não houvesse nenhuma infiltração do vizinho para o Seclin. E isso, imagina, né? Há 20 anos atrás, né? A casa foi demolida, 20 anos né? atrás. A casa que nós compramos foi totalmente demolida. Isso. E aí baixou-se 80 centímetros. Então, hoje, o Seclin tem um cinturão em que é totalmente... não dá nem para transpor ele, porque é totalmente de concreto armado. Muito forte. E essa estrutura que sustenta até hoje, né? Que sustenta até hoje. Toda, né? Mas aí, veja, deixa eu fazer uma pergunta dentro da outra. O prédio, o senhor já visualizou uma corporação? O senhor tem hoje uma empresa corporativa com vários outros profissionais. O senhor não fez para o senhor só? Não. Naquela época, há 20 anos, não existia uma exigência em cima de acessibilidade, né? Tanto que a clínica, ela apesar de ter 3 andares, ela não tinha elevador, porque não era exigido. Então, com o passar do tempo, ela começou a ficar muito vertical. A gente começou a ocupar mais o térreo e o primeiro andar. E o segundo andar a gente não ocupava. Porque a gente começou a entender a necessidade dessa verticalidade. Mas para ter a verticalidade, eu precisaria ter um elevador. E foi aí que vem, 20 anos depois, né, o Reginaldo novamente, com todo o projeto, né, de acessibilidade vindo. Inicialmente, a clínica foi idealizada por Anderson Aragão, que é o arquiteto. Sim. Que idealizou essa clínica. Na época foi uma estrutura bem inovadora. Em Vitória, acredito que só tinha o Washington e a gente, como prédios, né, comerciais com 2 andares. E nessa construção aí, eu acredito que foi onde a gente se conheceu, né? Exatamente. Foi exatamente. Eu conheci o Romero exatamente porque Romero já estava lá no na Margarida Versosa, né? E aí eu conhecendo o trabalho, né, e a proposta dele, aí que eu chamei o Romero, convidei para fazer parte do nosso Romero eu conheci também. Grupo, e para criar uma marca, né? Olha aí. Todos oriundos aqui do Margarida Versosa. É verdade. Lá ele tinha, eu conhecia o escritório dele, inclusive eu tive uma pessoa que trabalhou comigo, que depois foi trabalhar com o Romero. Margarida, que ele chegou lá no jornal sem saber nem ligar o computador. Depois o Pedro Thiago, né? Depois foi trabalhar com o Romero na Ponto Comunicação. Isso, né? na Ponto. Então, veja como o mundo dá volta, né? É verdade. Aqui, comemorando 20 anos do Seclin, eu quero chamar da Seclin, mas é do Seclin. É porque é do Centro Clínico. Do Centro Clínico, mas... Então é um menino, né? Um menino. Agora, e aí, já que a gente tá aqui para abrir o baú, eu vou contar uma história, tá? Certo. Aí o doutor Estevam chegou lá, né, lá na Ponto, para criar a marca do Seclin. E aí o processo da gente, né, de fazer o briefing, tá, qual o objetivo da marca? Não, eu quero criar em um único lugar, né, todas essas especialidades. Passou para a gente o objetivo. E aí eu vou lá para o processo de criação. Quando a gente vai criar no design, a gente busca referência. E aí eu encontrei na época um desenho de tipo um sistema nervoso, tá? Aí tem umas formas orgânicas assim. Aí eu disse, eu vou usar esse desenho aqui como referência para fazer a marca do Seclin. E aí desenhei e fui apresentar para o Dr. Estevam. Quando ele recebeu a proposta, não era a proposta que ele estava imaginando. E a marca ela foi reprovada. Só que aí eu agradeço, né, esse coração que o Dr. Estevam tem, que ele disse assim, Romero, eu acredito que você pode fazer outra alternativa melhor. E naquela hora, assim, eu disse assim, realmente, né, doutor? Foi. Né? Eu disse assim, podemos sim fazer melhor. A gente não deixou, eu não larguei esse cara. Isso. Eu disse assim, você tem potencial, você tem capacidade de fazer coisa muito melhor do que essa marca. Desafio para ele também, né? Isso. Eu poderia, né, dizer assim, não, deixa aqui, eu vou procurar, mas eu disse não, vai ser com esse grupo. Porque era início também da nossa carreira.
né? E aí a gente foi lá para dentro, eu entendi que precisava de formas mais precisas, formas mais regulares, e aí a gente desenvolveu a marca do Seclean, que está até hoje atualizada, que esse é o nosso papel, né, do design. E aí a gente teve a oportunidade agora de fazer o selo dos 20 anos, né? Depois, logo mais, eu vou falar um pouco também de outra marca que a gente desenvolveu para Dr. Estevão. Então, são várias pessoas, né, que passaram nessa construção. E eu lembro que tem uma pessoa, né, que também o senhor acreditou e apostou, que tem a questão da energia solar. Sim. Né? Então, porque foi o seguinte, quando nós decidimos fazer, inovar em termos de construção, eu me encontrei com um cara que é o Emanuel da Eletrotele, e ele disse assim: doutor, por que você não aproveita esse momento que nós estamos vivenciando, né, e cria um prédio ecológico? Eu não sabia dessa. Pois é. Uhum. E aí, Emanuel me fez todo um projeto perfeito. Para você ter uma ideia, assim, eu não saí do grupo dele. A Eletrotele, para mim, foi uma presença indispensável no nosso projeto. Com energia solar, né? Solar, A Eletrotele faz Eu queria voltar só um pouquinho, assim, para lembrar o seguinte. O Estevão falou sobre Anderson, e aí depois foi para Reginaldo, porque isso. Foi... E a gente também inseriu Valquíria. A Valquíria Lorena da Lorena. Nessa nova roupagem do Seclean, né? Uhum. Nessa reforma que nós fizemos há pouco tempo, ficamos inclusive em outra casa, né? Por 5 meses, para poder fazer a reforma. Então, Valquíria Lorena tem uma grande participação nisso. Com certeza. Porque toda a questão de acessibilidade já vem de Valquíria. Né? Anderson foi na construção na idealização do prédio. Sim. E a acessibilidade já vem com Valquíria. Tivemos que colocar um elevador, né, dentro de uma estrutura que não existia. Né? Mas aí Reginaldo, com a competência que ele tem, criou sem problema nenhum. E a gente conseguiu fazer esse projeto virar uma realidade. Né? E foi assim, foi espetacular. Então, o que acontece? Aí, eu queria só explicar uma coisa assim, para a gente poder não perder o fio condutor dessa história. Você está historicizando, Romero. Isso. E me permita, assim, o Seclean, ele já esteve conosco, assim, muitos outros médicos, né? Que aí foram crescendo, Dr. João Batista, doutora Daniele Macedo, Dr. Manuel Valdemar. Então, essas pessoas, elas chegaram no Seclean e o Seclean foi ficando pequeno para essas pessoas no sentido de recepção, porque elas também foram crescendo muito, entende? Então, essa condição é muito boa também, a gente vê que a gente gerou, por exemplo, o Dr. João Batista nos chama de professor e professora. Isso é uma questão muito interessante, da gente poder trazer, não é? Que aí a gente conseguiu, assim, a gente gerou um monte de filhos, né? O doutor João me chama de professor até hoje, isso. Né? Professor. E na verdade você foi preceptor dele também, né? Eu fui preceptor dele. Isso. Então, na UPE. Então, tem toda uma história da gente, dos profissionais médicos da cidade, porque a gente também tem mais idade do que eles, idade cronológica. João Batista Gasto. Exatamente. Isso mesmo, João Batista começou em Vitória pelo Seclean. Isso, pois doutora Daniele também, que é oftalmo. Pois é. Doutora Daniele Macedo também muito começou pelo Seclean. Muito amigos nossos até hoje, entende? Vale ressaltar demais isso. É feito um aeroporto, né? Lá as pessoas, né, pousaram, mas decolaram. Aterrissaram e decolaram. Né? Sim. E continuou sendo, lógico, continuou sendo referência pra gente, né? Nós encaminhamos muitos pacientes pra eles. E a gente é referência pra eles, assim, né? Vê como uma coisa gira, né? Essa troca, né? Pois é. Esse e aí, quando a gente vai pro Margarida Versosa, que passa um tempo lá, o Seclean, o prédio hoje, em construção, quando a gente volta pro Seclean, a gente tem essa necessidade, né, de trazer esses profissionais. Porque ele ficou grande mesmo. Sim, né? Quando ele nasceu grande. Ele nasceu com 3 pisos. Térreo, primeiro e segundo andar. Isso é o posicionamento do Seclean desde a sua origem. Isso. Né? E aí passou toda a história e agora ele, né, se reposiciona com uma atualização, com a repaginação, né? Repaginação que tá, pensa uma beleza. A gente viu aqui no vídeo, né? Eu estive lá com a Gabi, que a Gabi é cliente do Dr. Estevão.
E ela me falou uma coisa, você não conhece o Dr. Estevam direito. A referência dele atrai pacientes de outros locais. Não é só Vitória de Santo Antão, vem gente de outros locais, né, doutor? É isso. Eu não sabia disso. Para mim, como o senhor está em Vitória, a sua sede é em Vitória, a sua ação fosse muito local. Pombo, Glória, coisa e tal, mas já tem... Não, tem um paciente de Recife e tem um paciente também de outros estados. Vem de Recife para cá. Vem de Recife para cá. Mas aí a reversão tubária traz pacientes reversão tubária traz de tudo do Brasil todo, Brasil né? inteiro. Tem um paciente de Manaus, tem um paciente de São Paulo, Isso. tem um paciente do Paraná. Isso eu não tinha conhecido. A gente às vezes não tem informação. A gente chega num prédio, vê aquele prédio bonito, vê aquela coisa, assim, mas não sabe a atração médica, o polo médico, a importância do polo médico em atrair, pela qualidade, lógico, da especialidade, pacientes de todo local. É como tinha um oculista em Minas Gerais, não sei, no passado, nem se ele atua ainda, eu via gente do mundo inteiro praticamente, que era o caso de Zerbini, né, e outros, para ser atendido por esse pessoal, né? Então, além de tudo, além de SECLIN ser uma referência, sim, o doutor é uma referência. Uma referência nacional, né? Talvez caiba também a gente falar um pouco nessa repaginada, né, do SECLIN. A gente tem outras especialidades também. Não, eu falei nu, nu e du, não falei da, não invente não. Não venha não, é do menino, no centro clínico. Então, tem outras especialidades, eu queria que o doutor Estevam também falasse disso aí, né? No térreo a gente tem assim, cite aí, assim, nossas especialidades. No térreo nós temos o doutor Ricardo Lira, né, que fica como urologista. Dr. Luiz Henrique, que é cirurgião plástico. Dr. Luiz Henrique já vem com a gente há 20 anos. Há 20 anos. Isso. Desde o início quando nós inauguramos o SECLIN há 20 anos. Isso, operava no Santa Maria. Isso. Mas ele ainda opera lá no Santa Maria? Não mais. Também hoje nós temos a doutora Cláudia Nóbrega, que é referência em mastologia, né? Faz parte do grupo do Hospital Português e também do IMIP. Isso. Né? Dr. Felipe Poli, que é neuropediatra, que é um suporte enorme, né, para o TEA, né, que é o andar todo, né, do segundo andar, que a doutora Leila vai falar, que nós destinamos para esse público nosso, né, de jovens, de crianças e adolescentes com transtorno de espectro autista, né. Tem a doutora Maria do Carmo, que é nutricionista, que também está com a gente há muitos anos também. Temos Dr. João Lucena. Dr. João Lucena é clínico geral e geriatra, né? E ele tem um público muito, muito seleto. Ele é muito carismático, né? E ele tem uma facilidade de se relacionar com o público dele, que é uma coisa impressionante. E ele é um potencial enorme para o SECLIN. Dr. O Eja Vanduí, que é psiquiatra, né, que está também com a gente, também já há um bom tempo. 4 anos, mais ou menos. 4 anos. Dr. Evandro Cunha, que é angiologista, né, cirurgião vascular. Ele atua muito na área, na cidade de Limoeiro, né? E aí ele chega também para somar a gente. Doutora Gabriela Moreira, que é endocrinologista, inclusive ela é minha endócrino, então eu me trato com ela. E é muito boa, muito boa. Uma personalidade espetacular. Aí trouxemos, né, aí 2 especialistas que estão tendo uma importância fundamental. Um é o Dr. Jamison Kleber, que é cirurgião dentista. E aí essa visão nossa de trazer o dentista para o SECLIN foi exatamente para trazer uma outra, né, especialidade. Porque não é tão comum isso, né? Não é muito comum. Mas a gente começou a entender o nosso paciente de uma forma integral, né? Como uma integral. Então, você vê tanto a parte, né, bucal, quanto então os seus sistemas, né? Então, mais uma vez, pensando na frente, pensando no paciente. Exatamente. E o outro foi o Dr. Diego André, que é uma nova aquisição nossa, que ele é ultrassonografista, também muito bom, né? E traz uma proposta excelente, né? Inclusive tem uma troca muito forte com a gente, porque as informações são
muito próximas, né? Eu tenho uma paciente com determinada patologia, eu passo para ele, né, e ele consegue visualizar e direcionar para aquele problema de uma forma muito específica, né? O doutor Estevão, a gente percebe assim o quanto que é completo, né, o Seclean. E para as pessoas... Sim? Romero, licença, a gente também tem, doutor... Não, isso já no térreo, né? Que aí nós temos no primeiro andar... Mas calma, eu ainda vou falar também do térreo, acho que você dá uma pausinha aí, porque aí doutor Blancar Torres, sim, doutor que Blancar, é uma aquisição nossa também, que é pneumologista. Isso. E ele, inclusive, é pós-doutor no Japão, é professor universitário. E ele foi, inclusive, pneumo do Frei Damião. Exatamente. Só para vocês saberem, assim, né? Então, é uma pessoa que está chegando, está com algumas dificuldades, mas dificuldades pessoais por conta dessa triplicação, que também acho que agudiza o estresse, né? Das pessoas de irem para a Vitória, da gente mesmo, né? E voltarem do mesmo jeito. Mas aí, volte a falar aí do primeiro andar. Desculpa, então, Romero, aí não, tranquilo, porque aí tem uma profissional que, assim, a gente sempre estava querendo que ela ingressasse no nosso grupo, porque ela é pediatra, e eu precisava que ela chegando, eu tivesse realmente essa acessibilidade. Entendi. Que é a doutora Daniela Carvalho. Ela é, assim, ela tem também um carisma enorme por essa... E a Dani é famosa. Cuida da minha filha. E aí a gente precisava do elevador, né? Para que pudesse exatamente as pessoas chegarem, porque ela tem muito bebê recém-nascido, então as mães, né, as puérperas, precisam chegar a ela com tranquilidade, né? Com um conforto. E aí precisamos... Então, lançar a mão do elevador. E algo que eu ia comentar a lista é grande. Para deixar mais claro para os internautas, assim, onde é que eles podem encontrar essa lista? Quais são os canais de comunicação que o Seclean hoje, né, disponibiliza essas informações? Então, nós temos no Instagram, né, temos o Instagram do Seclean, né? Nós temos o meu próprio Instagram, que é o de Dr. Estevão Rios. Nós temos também, nós fazemos umas postagens no blog, né, de Lissandro. Blog da Vitória. Blog da Vitória, né? A Voz da Vitória. Voz da Vitória, isso. E aí a gente está sempre aparecendo lá também. E aí, o maior que é o boca a boca, né? É verdade, é verdade. E assim, eu acho que o tempo também, né? O paciente que traz é o outro. Isso. Uma pessoa atendida traz outra pessoa e indica. Esse é o Instagram do Seclean. Instagram do Seclean, exatamente. Qual é o endereço, doutor? É Rua Melo... Não, o endereço do... Ah, sim, é Seclean Vitória, Seclean né? Vitória. Seclean Vitória. Seclean Vitória, certo. Seclean Vitória, é só clicar lá que você vai encontrar aí, no caso, a sua resposta, né? Aliás, a resposta isso aí, vai estar, né, todas as informações. Todas as informações. Quem é essa doutora aqui? Doutora de Psicologia Clínica, a doutora Leila. Doutora Leila. Tá aí ela, ó. Entendeu? Interessante, bem feito, inclusive, o seu Instagram. Hoje a comunicação, tudo se procura aí, né? Exatamente. Nós temos, inclusive, uma empresa de marketing, né, que nos auxilia a fazer essas postagens. Certo. Ali tem algo que a gente já vai apresentar, ó. Vamos subir mais um pouco, porque aqui... Aqui, Romero. Olha ele ali. Tá vendo, Romero? Isso. Anunciando a live. Anunciando a live. Essa live que está acontecendo, né? Essa live. Que era dia 20. Mas eu vou dizer. Passou pro dia 30. Deixa eu dizer uma coisa a vocês aqui, que eu não me dou por derrotado, não, viu? Eu luto até o fim. Mas a gente e quando não tá chegar ao derrotado, fim. Não, assim, a gente não conseguiu fazer como a gente queria. Mas quando né? eu tiver com a minha internet de 1 tera, como você falou, de 1 tera, e num outro espaço, a gente vai fazer uma live. Ô, Biraca, mas ó, a gente vai fazer uma eu live. acredito que as pessoas depois vão perguntar assim, isso foi estratégia? Porque ia ser dia 20, aí depois vai ser dia 30. Por
porque algumas... Estão criando uma certa... Isso, a gente fala da palavra desmarketing, algumas vezes a gente precisa fazer as coisas ao contrário. Né, para sobressair. Porque algumas coisas acontecem assim. Exemplo, eu não sabia disso, mas o queijo gorgonzola, ele foi criado de um problema. Porque a pessoa armazenou o queijo, deixou lá, colocou, né? A penicilina, né, doutor? Se eu não me engano, a penicilina, né? Ele esperou uma noiva voltar para casar, ela não voltou, e aí o queijo ficou mofado, e aí foi experimentar e surgiu o queijo gorgonzola. De repente a gente está criando aqui uma nova fórmula de lançar, né? E hoje, falando em lançamento, né, além dos 20 anos do Seclean, a gente está lançando oficialmente também a marca pessoal de Dr. Estevão. Se você puder... aqui, ó, isso, a identidade visual. A gente pode entrar no Instagram dele agora. Isso, olha aqui. E esse momento serve para a gente apresentar o conceito, né? Porque marca é algo simbólico. Existem marcas figurativas, que são aquelas marcas objetivas diretas. Você olha e já identifica o que é. Exemplo aqui, ó, Vitória Cast. Então, a gente tem ali o símbolo do microfone. Então, a marca figurativa. O desenho real de um objeto. Quando a gente foi criar a marca de Dr. Estevão, isso, que é uma marca conceitual, e aí disse novamente mais um desafio, né? Como fazer a marca de Dr. Estevão? Então, coloca aqui na forma, aqui, ó. Isso. E quando a gente vai criar a marca, a gente precisa de referência. Então, a referência que eu tenho do Dr. Estevão é de cuidado. É de dedicação. Mas um cara assim é chato, sabia? Eu não conheço ele a fundo, mas eu acho que ele é um cara chato. Por que chato? Porque ele é meticuloso, cuidadoso, exigente. Ele é assim, porque demais. Ele é assim. Eu sou suspeita. Mas já estou respondendo. Mas eu acho, eu concordo que tem uma chatice. Uma das assim, características das pessoas. Mas sabe qual é o problema? Uma coisa que o Dr. Estevão é muito responsável. Então, e todo responsável é chato. É chato. Eu me considero uma pessoa chata também. Eu não sou chato, não. Eu sou um pé no saco. A mulher sabe disso. Por quê? Porque eu tenho umas exigências com coisa que ela eu não vejo sem ninguém. Mas assim, para um bom profissional, eu sempre pego os bons profissionais, quando ele vai atrás da característica dele, ele é meticuloso, isso. Chato. Mas o Dr. Estevão, ele faz reversão tubária. Ele liga. Eu não sabia, né? Agora vamos tratar o que estava desligado. São quantos milímetros ali, Dr. Estevão? Às vezes microcirurgia. Não, é microcirurgia. Às vezes é a ponta de um alfinete. Então sabia que existia essa possibilidade. Olha o que ele enxerga. Olha o detalhe. E ele óculos que ele faz isso. Necessário, viu? Então a marca, ela justamente essa lupa, representa. Está chegando. Eu já recebi. Eu fui a São Paulo agora em janeiro. Estava olhando lá a foto, eu com a lupa lá. Aqui. Isso. E aí eu fui a São Paulo em janeiro atrás de uma nova lupa, né? E já recebi hoje a informação que ela está chegando já. Eu acho que para a próxima semana já está com ela. Uma lupa mais possante ainda, que a gente já está trabalhando. Concluindo, o conceito é justamente esse. É o cuidado, o afeto. Então essa forma... Coloca lá em cima, por favor, na marca. Então essa forma aqui, ó. Né? Isso. A gente fez ela, né, inspirado no movimento do cuidar, do movimento da mão. E aqui a gente tem uma inspiração da gestante e das trompas. Então, o conceito da marca é justamente esse, o cuidado pela vida. Então, isso faz através do afeto, né? E com muita precisão. Por isso que são formas mais geométricas. E o nome dele em destaque. Então, oficialmente, a gente apresenta, né, doutor, a sua identidade, né, que está nas redes sociais. E é mais um motivo de festa. A gente decidiu fazer nos 30 anos meus, né, com os 20 anos do Seclean. E aí a gente esperou chegar o momento certo para criar a identidade visual. E o senhor também fez aniversário recentemente, né? Fiz em dezembro. Em dezembro. Agora, doutor, tem uma pergunta que essa eu não combinei. Mas eu disse assim, eu vou querer descobrir. Quando o senhor fala de reversão tubária, me parece que muda um pouco a expressão do senhor. Uma alegria, né, os olhos brilham. Explica pra gente, assim, como que é
essa paixão, se é uma missão da sua vida? Não, então, como eu sou, eu tenho uma paixão enorme pela vida, né? Eu sou defensor da vida. Então, pró-vida. Eu sou pró-vida, né? Então, o que acontece? Quando você tem a possibilidade de trazer alguém a fertilidade novamente, né? Então não existe um preço para isso. Tanto que nós fazemos isso pela universidade, né? Existe uma fila grande para isso, mas porque nós temos um tempo, né, dedicado a eles, e nós fazemos também a nível de clínica privada, né? Mas para vocês terem uma ideia, hoje é a cirurgia que eu mais faço. Interessante. Que eu mais faço. E é exatamente pela satisfação, né, do retorno à fertilidade. Eu acho que tem uma condição assim interessante de pensar também, ó. Não é só trazer ao mundo uma vida, é trabalhar em cima da concepção. Porque uma mulher desligada, vamos dizer assim, religada, é o religare. E o que significa o religare pra gente? Essa condição com o Criador, com o Divino. Perfeito. Então é uma necessidade dele, pelo menos nesse tempo todo que a gente rola amigos, né? É uma necessidade assim, de trazer ao mundo. E quando ele recanaliza, ele religare. Ele faz o religare. Religião. Isso, pois é. E a religião não está na igreja, está dentro da gente, né? No desejo de ser instrumento na mão do divino, do todo, né? Dando conta de trazer essa vida que talvez nem viesse se não passasse pelas mãos de um profissional para uma recanalização tubária. Olha só. Agora tá entendido porque, né, tanta emoção. Né? É interessante quando porque é muita espiritualidade, sabe? É uma condição, é uma permissividade. Perfeito. Né? Concorda comigo? Sim, sim. E é dessa forma que a gente vai conhecendo, né? A história. Eu digo sempre a Gabi, Gabi, ela foi que teve a ideia do podcast, a verdade é essa, né? O jornal, ela, blogueira, né, a gente tinha tudo a ver com o podcast. Aí começamos a estudar o podcast, vamos colocar o podcast no ar. Mas depois, doutor, que eu comecei, eu tenho 40, não vou nem dizer o tempo que eu tenho em Vitória, que vão achar que eu sou velho demais. Bom, eu tenho muito tempo em Vitória, mas eu não conhecia a cidade tanto, doutora Vila, quanto eu conheci nesse último ano de podcast. Eu conheci coisas que eu nem imaginava que aconteciam aqui na minha cidade. Relatos que eu tive aqui. Coisas que a gente viu, não foi, Bruno? Você também acompanhando tudo aqui de perto. Então eu digo, poxa, se o podcast não der certo em nada, já deu para mim muita coisa. Isso. Só que ele já me trouxe de conhecimento. Foi uma coisa impressionante. Vários setores, vários casos, várias situações, várias histórias de vida. Só isso aí eu já estou escrevendo um livro, praticamente. Agora, com esse chat GPT, eu vou escrever meu livro mais rápido ainda. Mas o seu papel, Biraca, é muito importante. Lógico. Né, de estar dando esse... transformando isso em um canal, né, de comunicação, né, para a gente poder estar... Você veja, e para mim agora, eu estava conversando com o Gabi, a gente estava até pensando em viajar antes, quando vocês me convidaram para vir, eu disse, Gabi, eu fiquei tão feliz com o convite que vocês fizeram para a gente, que eu digo, a gente vai fazer tudo, até adiar a viagem que a gente tem para atender o doutor Estevão. Aí ele disse, por quê? Ela perguntou por quê? Não, porque eu achei uma deferência muito especial dele para com a gente. Ela fez, é mesmo, né? Eu digo, Então, veja, a gente está se vindo como um canal de comunicação escolhido por doutor Estevão. Então, isso é muito bom para a gente. Eu gostei muito, eu fiquei muito feliz. Ela também entendeu depois, é mesmo, né? Eu digo, Gabi, muito importante para a gente, entendeu? E eu lembro que a gente estava almoçando, né, quando teve essa ideia, né? E aí quando a gente olhou, você estava lá. Aquela ideia, mas aquela ideia veio ali naquele momento. Que coincidência. Foi muita coincidência. Eu não acredito em coincidência, não. Sincronicidade. Sincronicidade, E aí, né, veio para cá. Aí a gente tem hoje o senhor aqui mostrando uma coisa que eu não conhecia todas essas particularidades. Como eu acredito que muita gente também não conhece, doutor. E eu que tenho muito tempo de cidade, que já lhe conheço, eu não tinha esse conhecimento. Mas eu fico feliz em saber que Vitória tem
Pois é. E aí a gente também tem a gente tem que entender que Vitória de Santo Antão é uma cidade que é referência, né? Em muita referência em muitas coisas. E saúde é algo que atrai muita gente para cá. Tanto que aí nós temos pessoas que vêm de várias cidades, né? Sim. E a demanda para as crianças e os adolescentes com transtorno de espectro autista, né, é muito alto. Por isso que eu solicitei à doutora Leila que ela mantivesse todo o segundo andar destinado a esse público, né? E aí eu gostaria até que você falasse, Leila, um pouco sobre isso, né, sobre essa demanda e qual é a proposta, né, para Vitória de Santo Antão junto com o Seclintea. Pois é. O Seclintea, na verdade, é composto assim, por uma equipe multiprofissional. E aí as profissionais que temos lá, né? Psicólogas, psicopedagogas, psicomotricista, relacional e funcional, porque são especificidades para atendimento da criança e do adolescente. O que é uma psicomotricista para o pessoal? O psicomotricista é uma fisioterapeuta, na maioria das vezes, que é especialista em habilitar a criança nessas especificidades. Por exemplo, no funcionamento dessa criança no dia a dia. Entendi. Tá? No relacionamento dela com outras crianças. Temos também terapeuta ocupacional, com atividades básicas na vida diária, que é habilitar essa criança, esse adolescente, no que a gente faz no automático, que o autista tem limitações. Então são vários profissionais Vários profissionais, inclusive fonoaudiólogo. E aí uma coisa também que eu queria dizer, por exemplo, o Seclintea, ele está destinado realmente a tratar crianças que estão no espectro autista. Porque o espectro é muito grande, ele é muito vasto. Não é só autismo, tá? Tem outras síndromes que a gente pode tentar entender que estão ali no espectro, ok? E como isso funciona, assim, para de repente alguém estiver nos acompanhando, assim, eu identifico algo na minha criança, aí vai para lá, faz um diagnóstico? Isso, porque assim, também tem o seguinte, Romero, o Seclintea, ele assiste crianças e adolescentes com transtorno opositor desafiador. São nomes muito específicos, sabe? Isso. Crianças que antigamente a gente chamava de crianças birrentas demais, que hoje isso tem nome, sabe? E o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Aquele menino que era danado demais, hoje ele tem um número, um código. E isso pode ser trabalhado? Deve ser trabalhado. Porque assim, ó, inclusive com medicação. Eu tenho um amigo que ele descobriu aos 44 anos que ele tem TDAH. Eita. Mas está tudo bem ele descobrir isso agora, porque ele pode tomar um remédio que ele foca no que ele precisa focar. Que antigamente não tinha isso. Então, a pessoa era desatenta, a pessoa esquecida, ela não conseguia focar em nada. Eu trabalho numa escola pública estadual, daqui um dia me aposentando, né? Mas a gente vê em sala de aula... Muito. Mas só que o que é que a gente reclama do Estado? Eles deveriam colocar psicólogos e orientadores dentro da escola, porque nós não temos essa habilitação de dizer a formação mesmo para dizer se algum aluno... A gente sente que tem algum problema ali. Percebe, às vezes né? é cognitivo ou não é. Mas eu quero fazer um convite para vocês dois. Vou aproveitar as coisas. Eu sou muito aproveitador. É o seguinte, eu quero convidar os senhores. Deixar de... Você está falando de nós dois? A doutora e o doutor. Certo. Cada um na sua área. A gente vai parar a escola um dia, uma manhã, um pedaço da manhã, vai parar a escola, vou pedir para a gestora fazer isso, para que vocês, cada um na sua área, você principalmente, mais ainda do que doutor, porque você vai lidar com crianças e adolescentes saídos de uma pandemia, com traumas e com problemas que eu acho que fica bom uma palestra sua em relação a isso. E aí eu tenho uma coisa para te falar. E o senhor não vai me escapar. O senhor vai participar também para orientar essas jovens. Sim. Questões de início de atividade sexual, método contraceptivo, tudo mais. Então eu vou fazer só o seguinte, eu vou conversar com, a gente está em período de prova, vai entrar agora depois da Semana Santa, quando terminar o período de prova, aí eu vou ligar. Tá gravado, viu? Tá gravado, e se não for, aí Não, mas a gente já tem esse trabalho. Isso. Já tem? Já fazemos sim. Já fazemos isso. E eu queria só complementar uma coisa assim, na tua pergunta, respondendo a tua pergunta. Ó, o TEA,
ele é um transtorno que ele está relacionado ao desenvolvimento global dessa criança. Então, assim, qual o parâmetro que eu vou usar para saber se essa criança está no atraso, com algum atraso? Geralmente se fala, começa balbucio com 8, 10, 12 meses. Então, logo... 1 ano e meio, essa criança não fala nada, não balbucia nada. Ela anda de pontinha de pé. Ela faz estereotipias, ou seja, ela fica rodopiando. Ela empilha rapidinho as coisas assim, muito bem, uma carta na outra e fica tudo certinho. São sinais que essa criança que está dentro do espectro autista... Entendi. Com as dicas, né, fica até né, mais fácil. Porque aí, assim, antigamente a gente não nomeava isso e as pessoas sofriam muito, inclusive bullying. Ela não sabe falar, era o gago. Algumas vezes os pais, né, não entendem e exigiam um comportamento diferente, né? Por quê? Isso tudo está realmente, assim, é um atraso no desenvolvimento global. E é muito importante que a gente fale disso para as pessoas. Detalhe, a pandemia, ela deixou as crianças pandêmicas, elas são crianças com problemas diferentes daquelas crianças que ainda nasceram fora da pandemia. Porque elas têm atraso geral no desenvolvimento, global no desenvolvimento. Por quê? Porque elas passaram em casa enclausuradas, não socializaram, porque não podiam ir para shopping, para o parque, né? Para os aniversários dos amiguinhos, para a escola. Teve déficit de aprendizado também. Pois né? E a escola online, quem é que aprendeu na escola online? Um menino de 4 anos, 5, 7 anos, ele aprendeu alguma coisa? Como vai fazer isso? E agora a gente vê a importância, né, dessa ala, né? Pois é. Lá no CECLI, né, para poder justamente... Exatamente dar conta disso aí, sabe? E aí a gente não só presta assistência a meninos atípicos, meninos e meninas, crianças e adolescentes atípicos. Os típicos também. Porque, por exemplo, tem hora que a criança está com alguma dificuldade na escola, mas que ele não está dentro do CID. Ele não tem um diagnóstico, mas ele está apresentando alguma questão na escola por conta da pandemia. Aí a psicopedagoga vai lá e ajuda. Entendi. Então são quantos profissionais lá pra gente? Na equipe, são 7 profissionais. 7 áreas diferentes. Especialidades diferentes. Olha só. Né? E aí eu, enquanto psicóloga clínica, também subi lá para o 2º, exatamente para estar na coordenação e continuar atendendo enquanto psicoterapeuta. Desde 89, né? Eu acho que eu me formei até antes de todo... Menos de Piraca. Deve ter formado antes, no mínimo. Você se formou antes de mim. Foi? Porque eu me formei, eu já tinha 30 anos. Ah, não. Eu sou estudiosa, rapaz. Não, mas eu era estudioso também. O problema é que eu era trabalhador. E eu era preguiçosa. Eu casei cedo, brincando, comecei a fazer direito da Católica, eu tinha 19 anos. Mas só que naquele tempo só fazia direito quem era rico. Sim, principalmente na Católica. Principalmente na Católica. Aí eu trabalhava na CELP, que era em frente praticamente. João de Barros. Aí eu tive que escolher um momento. Ou eu cuido da minha família, ou fazer meu curso. Eu digo que eu parei. Mas depois eu terminei. Agora, depois de velho, já terminei o curso de direito. Pois é, mas não é velho, né? Então, só para fechar, assim, você historicizando e historiando, né? Neste momento, assim, dos 20 anos, eu me sinto extremamente agradecida a Deus. Nós nos sentimos, né? Portanto que a gente pensou e a gente gestou muita coisa. Quantas pessoas, né, passaram, né? E passam, e nos procuram. E as mídias são canais pra gente. Né? Hoje é fundamental. Nós estamos vivendo um período informacional, né, que... Aliás, até compras, eu estava falando, dando aula sobre isso, as compras hoje são tudo e-commerce, a maioria das compras, né? Então, está com os dias contados as lojas físicas. Esse é um bom assunto que... Para Verdade. E outra coisa que a gente não falou aqui, porque não é momento, a gente está voltando agora, a gente passou eleições. Eu preferi desativar para evitar polêmica durante. A gente estava vivendo um período saudável tão difícil. Isso, viu? Aí saudável. O Gabi, a gente volta salutar. Deixa passar isso. Eu queria voltar um ponto aqui. Queria que você falasse um pouquinho, doutor Gino, sobre o dia do nascituro, no município de Vitória de Santo Antão. Primeiro explique o que é nascituro. Ele vai falar. Não, então, o dia do nascituro, foi criada uma lei, inclusive com
a lei veio com a ajuda do vereador Mano Holanda, né? O projeto de lei foi dele, né? Ele ia né? participar hoje, o projeto de lei é de Mano Holanda. Isso. Né? É uma lei que diz que traz o dia 8 de outubro como dia do Nascituro, né, nacional, essa lei. E tem algumas cidades que existem ela como lei, né? O dia do Nascituro como lei. Inclusive que Vitória, é defendido, né? O dia do Nascituro significa o quê? Você defender a vida desde o momento da concepção. Tá? E entender que ele é um indivíduo com todos os direitos desde a concepção. E nós conseguimos trazer para Vitória, para Chã de Alegria e também para a cidade de Pombos. É um projeto uma lei municipal, na verdade. Sim. Que algumas cidades têm, por exemplo, Jaboatão e Camaragibe também tem. Entendi. Aí Vitória, aqui em Pernambuco, né? E Vitória, Chã de Alegria e Pombos. Então é um trabalho social? São trabalhos que, nesse período, no dia do Nascituro, então, nós nos reunimos e levamos palestras para a população a respeito da importância de defesa da vida, né, desde a concepção, né, respeitando todos os momentos da formação desse ser, né, até o seu nascimento e permitindo, obviamente, a morte natural, né, como todos devemos ser. Estamos falando sobre o dia do Nascituro e aí eu lembrei que dia 2 de abril é o Dia Mundial do Autismo. Por que o Dia Mundial do Autismo? Na tentativa de visibilizar o autismo, inclusive o Cristo Redentor, desde 2011, ele é iluminado de azul, exatamente para visibilizar que o autista importa. Quanto menos preconceito, quanto mais informações, a gente vai ajudar muito mais gente. Porque tem uma prevalência muito grande de crianças autistas. A pandemia tem uma contribuição, mas a gente tem vários estudos que é muito facetado, né? A causa disso é muito facetada. São várias causas. Isso que torna o CECLIN diferente. Porque a gente vê assim, a preocupação com a sociedade. Isso, né? Com cuidado. Com cuidado. Né? Isso no marketing a gente chama de marketing 4.0. Quando a empresa ela não olha apenas para o seu serviço, para o seu produto, e sim quando ele começa a olhar para a sociedade, para cuidar. Então, assim, o CECLIN é um exemplo, né? A gente vai vendo, vai conhecendo, né? Pois é, Biraca, Romero, eu tenho compartilhado isso com o doutor Estevam, assim, crianças que chegaram pra gente em agosto e só choravam. Só? Choravam. Autistas moderados, assim. E hoje a criança sobe a escada rindo pra mim, assim. Pra equipe, sabe? Dá tchau pra mãe, assim. Eu digo, não acredito. Sabe? A transformação, a evolução. Pois é tão pouco, né? Mas a equipe formada, com muita vontade de ajudar, faz isso. Resgata o sujeito. Não é? É muito lindo isso. Acho que o cuidado com o outro. É nessa hora que a gente tem que falar isso de novo. Importante. Pois é. E é o senhor que manda nisso também. Essa parte é com o senhor. Como ele é um anfitrião hoje, né? Então ele é que vê quando a gente para, quando a gente não para. Quanto tempo a gente está? Uma hora e 3 minutos. A gente sempre, assim, veja, não tem uma regra, mas a gente sempre condiciona 1h e 10. Não é por nada, porque fica às vezes cansativo para quem está vendo lá. Mas como o senhor é um anfitrião hoje... Mas eu até ajudando nisso aqui. No início a gente falou que a gente ia abrir o baú. Isso. Né? Mas percebe que a gente já está abrindo também um coração, né? Que doutor Estevam, doutora Leila, já falou, né, o que tem aqui dentro. Então a gente vê assim que a mensagem, né, que o nosso objetivo ele foi atingido. Né? Era esse o intuito da gente estar aqui hoje, né? Poder contar realmente a essência do CECLIN. Não apenas o prédio, a estrutura, a tecnologia, e sim a alma, o ser do negócio. Né? E eu fico muito feliz em estar participando. A essência da coisa. A essência. É isso que sustenta. Romero, Né? E agradecer também, acho que o doutor Estevam também concorda comigo, as nossas colaboradoras, né? Sim, Porque... nós temos um grupo de colaboradoras no CECLIN que já nos
acompanham há muitos anos. Uma delas está há 15 anos conosco. 15 anos, você imagina. Como é o nome dela? Então, a Sandrelli, um abraço, Sandrelli. Gratidão. Sandrelli. Né? Temos a Jailma, né, Jailma Mirelli, que é enfermeira. Temos a Verônica, né? Que é a nossa Bombril, né? Bombril, a marca, Bombril, a marca, a marca. Né? É lambiaço, mas a marca virou porque é Bombril, né? É verdade, é marca Pois pelo produto, isso faz aí. tudo pra gente. Exatamente. E a mais nova, Que é a Aline, Aline. né? Nossa aquisição. Que aí veio com o Dr. Ricardo e ficou conosco também. Esse é um agradecimento muito grande que a gente quer fazer, porque sem essas pessoas, a gente não daria conta. E Josi também, né? Que é a nossa secretária, lá do segundo. Então, assim, se a gente fosse sintetizar aqui em poucas palavras, né, ou uma única palavra, qual seria, doutora Leila, doutor Estevão, nós dois também, pra gente, vamos falar igual. Olha aí, pra gente fazer, né, concluir com chave de ouro. Olha o que ele pensou, quando eu fiz assim, ó, é gratidão. É gratidão, gente, porque a gente só tem o que a gente tem porque existem pessoas, né, que valorizam, que entendem a nossa proposta, né, e acreditam, né, e nos procuram por isso. Então, é só gratidão. Obrigado também a todos vocês, né, de ter me convidado para participar desse momento. Você faz parte de nós. Obrigado. E, Biraca, agora para você, né, a gente agradece o espaço, né, e assim como você fez a abertura, que você possa agora, né, fazer esse fechamento. Eu vou falar em meu nome e em nome da Gabi, que não está aqui, mas eu sei que ela está em mente aqui. O agradecimento é todo nosso, de todo o coração. A gente vê através de vocês o reconhecimento pelo nosso trabalho. O nosso trabalho é reconhecido assim, quando as pessoas nos procuram para querer fazer uma festa na nossa casa. Isso é um reconhecimento para a gente, entendeu? Aí, às vezes, a Gabi, no início, só para complementar o que estou dizendo, ela fez convite para 2 pessoas aqui na cidade, que ela achava que fosse interessante, quem era responsável era ela. E as pessoas, uma não deu resposta e a outra disse que não viria. A outra deu resposta. Eu gostei mais da que disse que não viria, do que não deu resposta. Claro. Aí eu disse a ela, nós estamos no 50º, acho que segundo, não é, Bruno? 52 por aí, né? 53. Isso foi logo nos primeiros. Eu disse, Gabi, lá pro 20º programa, você vai olhar para trás e vai ver que aquela pessoa era pequena para o nosso podcast. Eu não estou falando da boca para fora. E realmente eu perguntei a ela agora, você convidaria de novo ela agora? Esqueça o que aconteceu, o fato. Ela disse, realmente não entrava na minha lista. Eu digo, porque nós, não é que nós ficamos importantes, é que as pessoas nos fizeram importantes. Ninguém é importante por si só. Então, esse é o reconhecimento, o agradecimento é nosso, de todo o coração. E também a importância da Seclin hoje para a cidade. Do Seclin, muito obrigada. Professora, minha colega, do Seclin para a cidade. É uma importância, Romero, muito grande, principalmente pela área que é a área da saúde e a especialidade. Eu tenho muito a agradecer a vocês e quero deixar uma abertura ainda para a gente um dia nos sentarmos, não vai ser exatamente nesse local, eu espero, em outro local, e fazermos com 1 terabyte de internet a nossa live ao vivo, para que as pessoas possam fazer o que não fizeram hoje. É um compromisso com vocês também. Combinado? Combinadíssimo. Então, muito obrigado. Eu agradeço a todos vocês que estão aqui, em nome de toda a equipe do Seclin, que eu me sinto até parte hoje do Seclin também, não sei com porquê. certeza. Me sinto parte do Seclin. E assistam, comentem, colaborem conosco fazendo esse tipo de repostagem dos nossos vídeos. Nós precisamos disso também. Pessoal, um abraço grande para vocês e até uma próxima.